Opa, turma, beleza? Aqui quem fala é o João Gabriel, o Amado, e nós do Grupo Pet Agro viemos trazer para vocês hoje uma revisão para a prova de agrometeorologia. Eu espero que gostem e se inscrevam no canal do Pet aí. Valeu! Bom, pessoal, me chamo Diego, vou falar um pouquinho sobre o primeiro tema para vocês, do planejamento de colheita. Trouxe o exercício que o professor passou em aula para gente, de Franca. Nós temos essa tabela aqui, os valores dados foram a primeira florada, que foi 31 de agosto, então nós sabemos que o nosso ciclo, né, começa em setembro. Nós devemos começar os cálculos por setembro. Nós temos a temperatura de base inferior de 10,2 graus e uma constante térmica, que é o valor que a gente tem que atingir para que a gente faça a colheita, de 2.887 graus dias. O GD aqui é graus dias, né? A temperatura, o número de dias. A tabela nos deu as temperaturas de cada mês e o número de dias. Para a gente calcular o GD de cada mês, a gente tem que fazer a multiplicação a gente tem que fazer uma subtração, né, da temperatura do mês com a temperatura de base inferior. Isso vai ser feito para cada mês. Vai pegar a temperatura e tirar da temperatura de base inferior. Então, calculei aqui todos os graus dias, né, os valores de graus dia de cada mês. Agora, para calcular, isso é a primeira coisa que você tem que fazer nessa tabela, nesse tipo de exercício. Depois a gente calcula o somatório dos graus dias por mês, que vai ser uma multiplicação do número de dias pelos graus dias, que a gente já calculou. Então, aqui, a multiplicação 30 vezes 10,5 vai dar 315, 31 vezes 11,3 vai dar 350,3, 30 vezes 11,3 dá 339, e assim por diante. Agora, a gente vai calcular o E, graus dias do ciclo, né? O primeiro, né, a gente copia o somatório dos graus dias mês, porque é onde a gente vai começar, né, a contar para que a gente saiba quando colher. Então, a gente começa com 315, aí nós somamos esse 315 com o 350, que é o somatório de graus de dias do mês, do mês em diante, para a gente descobrir esse aqui. Então, fazendo essa soma rapidinho, só como ilustração, 315 mais 350,3, nós vamos chegar em 665,3. Então, somando esses dois, nós resultamos no somatório de graus dias do ciclo do outro mês, né? Então, a mesma coisa em diante, né? Temos o 665,3, somamos com 339, chegamos em 1.004,3. Temos o 1.004,3, somamos com 356,5, chegamos em 1.360,6. E assim por diante, até atingir o valor da constante térmica ou um valor bem próximo da constante térmica, o qual, somado, não vai ultrapassar ou não vai chegar. Então, aqui eu cheguei na constante térmica no mês de maio. Porém, eu cheguei no mês de maio e na tabela conta os dias do mês cheio. Mas eu quero saber o dia exato que eu vou ter que colher. Então, eu vou pegar esse valor da constante térmica e vou tirar, né, fazer uma subtração do somatório dos graus dias do mês anterior, que no caso é 2.713,1. Eu vou chegar num resultado de 173,9 e dividir pelo valor dos graus dias do mês anterior, que é 7,9. Aí eu vou chegar no número de dias exato em que eu vou fazer a minha colheita. Bom, pessoal, dando continuidade à resolução de exercícios aqui, vou falar um pouquinho sobre o cálculo do balanço hídrico climatológico normal. Bom, alguns conceitos que você deve saber para fazer o cálculo do balanço hídrico climatológico normal é saber que o I é o período de cálculo em dias, o I-1 aqui da fórmula,
ele é o período de cálculo em dias do período anterior, que já já vou mostrar a tabela e vocês vão entender mais claramente o que seria o período anterior. O P seria a chuva, o ETP, evapotranspiração potencial, o quanto que espera-se que evapotranspire. O NAC é o negativo acumulado, que é calculado por fórmula. O ARM, que é o armazenamento atual, quanto tem de água no solo, quanto realmente tem de água no solo. Vou até escrever aqui para vocês. Quanto tem de água no solo. Temos o CAD, que é a capacidade de água disponível. Ele é calculado em laboratório, tem valores já. O exercício vai dar o valor pronto para você resolver o resto do exercício. E o CAD, no final das contas, é quanto cabe, a capacidade de água disponível às plantas. É quanto cabe de água no solo. O ALT seria a alteração do RM. O ETR, evapotranspiração real, que contrapõe a potencial aqui, né? Você faz a diferença e você tem quanto realmente evapotranspirou. A deficiência hídrica e o excedente hídrico. Bom, começando para vocês agora o exercício, eu vou calcular o exercício dos slides do professor e durante o exercício eu vou explicando melhor como calcular. Aqui eu já trouxe o P-ETP calculado, que é a chuva menos quanto evapotranspirou, ou seja, o ganho menos a perda. Vai ver essa sobra aqui a gente vai utilizar para calcular o NAC e o ARM. O NAC, como já dito, é o negativo acumulado e o ARM é quanto tem de água no solo. Bom, como que a gente começa um exercício? A gente vê os P-ETPs que deram negativo, que são potencialmente secos, e os que deram positivo são potencialmente úmidos. Então a gente pega e vai aqui. Esse aqui, o mês de janeiro, ele é potencialmente úmido. O mês de fevereiro é potencialmente úmido. O mês de março é potencialmente úmido. Aqui em abril já temos potencialmente seco, maio também, junho potencialmente úmido, mas pouco, né? Julho potencialmente seco, agosto potencialmente úmido, setembro potencialmente úmido, outubro potencialmente seco, novembro potencialmente úmido, dezembro potencialmente úmido. Então, a gente vai pegar esse intervalo que tem mais, em que os meses estão seguidos e que são potencialmente úmidos. Então, como vocês podem ver aqui analisando o P-ETP, de novembro até março, ele é potencialmente úmido. Então, é a época mais chuvosa, vamos dizer assim, do ano. Da área lá, que fez os cálculos e tal. Então, a gente vai pegar esse intervalo e o último mês que foi potencialmente úmido antes de ter o potencialmente seco, antes de começar essa seca, né, começar a evapotranspirar mais do que chover, e a gente começa os cálculos por ele. Como eu já disse, o CAD ele foi dado, né, no exercício, o CAD de 100. Então, nós vamos falar que o ARM vai ser igual ao CAD nesse mês, para começar a resolução do exercício. Então, nós vamos colocar assim, porque, explicando melhor para vocês, o CAD é quanto cabe de água e o ARM é quanto tem de água. Então, fazendo uma relação entre esses dois, a gente pode pensar, como o professor provavelmente disse na aula, numa caixa d'água. Que quanto que vai caber na caixa d'água e quanto tem. Então, aqui a gente pode ver que é o mês, depois de vários meses seguidos de chuva, essa caixa d'água provavelmente estará cheia. A gente supõe que essa caixa d'água esteja cheia. Então, como a gente supõe que ela esteja cheia, vai ser uma hipótese. E a gente vai comprovar essa hipótese durante a resolução da tabela.
E supondo que ela está cheia, o RM vai ser igual ao CAD, que como já disse, é um valor dado no exercício. Então, o ARM vai ser 100. A gente coloca um asterisco aqui para deixar claro que é uma hipótese isso aqui. Então, agora fica mais fácil. Depois que você sabe como começar o exercício, fica bem mais fácil de você desenvolver ele. Porque quando você tem o ARM aqui, correto? Você tem o ARM que é 100. A gente vai para a tabela. Esse ARM que a gente falou que é 100 é do mês de março. E a gente tem o valor do P-ETP que é 110. Se a gente tem o valor do P-ETP maior ou igual a zero, que é esse caso, a gente segue para a direita. Aí a gente tem aqui o ARM, para a gente calcular, primeiramente, que é o armazenamento, que vai ser igual a P menos ETP, vai ser igual a chuva menos evapotranspiração potencial, que a gente já tem os valores aqui, mais o armazenamento do período anterior, correto? E depois a gente calcula o NAC, que vai ser o CAD vezes o LN de armazenamento do período sobre CAD, sobre o próprio CAD, que é 100. E vai desenvolvendo o exercício. E você sabe que no mês de março o P-ETP é 110 e é maior ou igual a zero, nós vamos na tabela que o professor deu e ele vai dar na prova, seguimos o caminho para a direita aqui. P-ETP maior ou igual a zero, como vocês podem ver, temos o valor de ARM do período, que é 100, então nos resta calcular o NAC do período, que é CAD vezes LN de ARM do período sobre CAD. Então, vamos calcular. Eu vou mostrar para vocês essa conta aqui, como ficaria e como resolvê-la na calculadora para ficar mais fácil para vocês. Bom, então resolvendo, o NAC do período vai ser igual ao CAD vezes o LN de ARM do período sobre CAD. O que nós temos? Nós temos que o CAD é 100, então é só colocar nos valores aqui. E nós temos que o ARM do período vai ser igual ao CAD. Então também vai ser 100. Bom, isso aqui é 1. Então, como é que a gente vai calcular? A gente vai vir na calculadora aqui e vamos fazer. Ó. Vamos apertar LN de 1, que dá 0. LN de 1 vai dar 0. Não sei se vocês vão conseguir ver na calculadora aqui. Mas isso aqui vai ser igual a 0. Você aperta a tecla LN na calculadora e coloca o 1, que vai gerar o resultado. Isso aqui vai ser 0. E 100 vezes 0 vai ser 0. Então, o valor de NAC do período é 0. Então, a gente já tem o mês de março. Aí, nós tendo o valor do NAC do ARM do mês de março, nós vamos fazer a mesma coisa para abril. Então, agora para abril, a gente sabe que o P-ETP de abril é negativo, correto? Então, na tabela, nós vamos para o lado esquerdo. P-ETP menor que 0. Aqui temos que o NAC do período é calculado pelo NAC do período anterior, que nós já calculamos, que é 0, mais o P-ETP do período. Então vai ficar 0 mais menos 12,6. E esse valor aqui do NAC desse período, ele vai ser menos 12,6. O mesmo valor do P-ETP. Jogando na fórmula, você chega nesse valor. É só jogar na fórmula e resolver conta de mais e menos. Agora, depois que a gente descobriu o valor de NAC do período de abril,
vamos calcular o valor de ARM do período, ARM do período de abril, que vai ser CAD vezes E elevado a ANAC do período sobre CAD. Como que a gente vai fazer essa conta? Eu vou resolver para vocês aqui também na calculadora. Aqui, abril. Temos abril aqui. Então, a fórmula do ARM vai ser ARM do período, vai ser igual a CAD vezes E elevado a ANAC do período sobre CAD. Nós temos aqui o valor de CAD, que vai ser 100 vezes E elevado ao NAC, que é 0, sobre 100. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, aqui vai ser 0. Vai ser igual a 100 vezes E elevado a 0. Na calculadora, para a gente resolver esse E, a gente vai apertar Shift LN. E vamos colocar na frente o valor, 0. Isso aqui, na verdade, vai ser igual a 1. Então, o RM vai ser 100, o RM do período. Então, nós temos que o valor de CAD vai ser, como dado no exercício, vai ser 100 vezes E elevado a NAC do período, que o NAC a gente já calculou, que é menos 12,6. Aí vai ficar menos 12,6 sobre 100. Resolvendo isso, resolve primeiro o que está nessa divisão e depois resolve o E elevado ao resultado. Bom, então, menos 12,6 dividido por 100 vai ser menos 0,126. E para calcular o E elevado, nós vamos fazer o seguinte, vamos apertar Shift na calculadora e o LN e colocar na frente o valor, menos 0,126. O valor que deu dessa conta aqui, do E, vai ser 0,8816. Considera os quatro números depois da vírgula. Multiplicando por 100, 88,16. Esse é o RM do período. Vai ser feita a mesma coisa para o mês de maio. Que no mês de maio aqui eu vou dar uma pincelada por cima, porque são as mesmas contas que eu já expliquei. No mês de maio, a gente tem um P-ETP negativo, a gente vai seguir pela esquerda, calcular o NAC do período com o NAC do período anterior e calcular o ARM do período. Então, nós vamos chegar nesses valores, menos 50,8 e 60,2. E assim sucessivamente, né? Aqui no 2,9 o P-ETP é maior que 0, então aqui vamos seguir para a direita, P-ETP maior que 0, segue para a direita, calcula o ARM do período, depois calcula o NAC do período. E assim a gente vai completando a nossa tabela. Aqui no caso vai ser 2,9 e menos 46.
Aqui, não, na verdade é o seguinte. Aqui vai ser menos 46. Aqui vai ser menos 46. E aqui 63,1. Aqui vai ser menos 78,6. E aqui 45,6. Seguindo o mesmo raciocínio. P- CTP negativo, segue para a esquerda da tabelinha lá que vai ser dada na prova, calcula o NAC do período e depois o ARM do período. Como já feito. Agora, agosto tem um problema. Surge um problema quando chegamos no mês de agosto. O mês de agosto, ele tem o P-ETP positivo. Então, nós vamos seguir para a direita. Correto? Como já dito anteriormente. Seguindo para a direita, o que nós vamos fazer? Vamos calcular aqui agosto. Seguimos para a direita, então a RM do período vai ser igual a P menos ETP do período mais ARM do período anterior. Correto? Então, o ARM do período vai ser o P menos ETP do período, que é 63,3, mais o ARM do período anterior. O período anterior a agosto foi julho. E julho, como vocês podem ver aqui, teve um ARM de 45,6. Correto? Então, essa soma, a gente vai chegar numa conclusão. Vou mostrar para vocês já. Deixa eu só fazer a soma aqui. Mais 45,6. Vamos chegar em 108,9. Porém, como eu disse no começo da resolução do exercício, a gente tem que pensar sempre numa caixa d'água, onde o ARM vai ser quanto tem de água e o CAD vai ser quanto cabe. Correto? Então, se a gente tem 108,9 e a gente tem uma caixa d'água, que seria o CAD, de 100, esse 108 ultrapassou o 100. Então, essa caixa d'água transbordou. Então, quando o valor de ARM, a gente tem que pensar que ela transbordou. A gente tem que pensar figurativamente. E quando esse valor de ARM ele supera o valor de CAD, o ARM vai ser igual ao CAD. Então, esse valor ele é anulado e se torna 100. Correto? Então, aqui no mês de agosto, nós vamos ter o ARM igual a 100. Vamos ter o NAC igual a 100, na verdade. Perdão. Não, ARM mesmo. ARM igual a 100. Vou ler a tabela aqui, eu me confundi pelos lados. Então, vamos ter o ARM igual a 100. Quando a gente tem o ARM igual a 100, a gente vai calcular o NAC normalmente. Como aqui, ó. Se o ARM é 100, o NAC vai ser o CAD, que é 100, vezes LN de 100 sobre 100. E a gente já calculou isso aqui. E deu 0. A mesma coisa vai ocorrer para o mês de setembro. Aí vocês, quando chegar no mês de setembro, vocês tentem calcular e usem esse conceito que eu acabei de explicar e vocês vão chegar nesses valores aqui. Bom, esse é um caso específico que pode ocorrer, é o único caso que pode ocorrer no cálculo de NAC e ARM.
O resto é tranquilo. Não vai ter problema para vocês resolverem. Aí eu vou só completar os valores aqui e vou partir para o ALT. Vai ser menos 8,4. Aqui vai ser 92. Em novembro vamos ter 0,100. Em dezembro vamos ter 0,100 também. Vai sempre calculando e mantendo essa relação entre o período anterior e o período que você está calculando. Se o ARM ele for maior que o CAD, então o ARM vai ser igual a CAD. Esse ARM ser igual a CAD não ocorre apenas no P-ETP maior que zero, mas ele ocorre também no P-ETP menor que zero. O que muda é que o ARM você calcula primeiro no P-ETP quando for maior que zero, e você calcula depois que você calcula o NAC quando o P-ETP é menor que zero. Completar aqui os meses de janeiro e fevereiro, que vão ter o NAC de 0 e 100, 0 e 100. Agora, ficou mais fácil, porque não vai ter nenhum caso específico para calcular o ALT, o ETR, o ETR do período, e não vai ter nenhum caso específico para calcular a deficiência hídrica, para calcular o excedente hídrico. Então é só mesmo jogar na fórmula depois que você calcula o ARM e o NAC e resolver até você completar a sua tabela. Eu vou fazer um aqui para vocês. Vou fazer o mês de março, né? Bom, então, chegamos na tabela aqui. A gente viu que no mês de março, pelo menos o ETP era positivo. Então, o ALT do mês de março, como vocês podem ver aqui, vai ser o ARM do período de março, que nesse caso é 100. Então vai ser 100 menos o ARM do período anterior, que também é 100. Correto? O ARM do período anterior, que seria fevereiro. Então, o ALT, que é a alteração do ARM, vai ser igual a zero aqui, no mês de março. Então, se o ALT ele é maior ou igual, quando ele é maior ou igual a zero, a gente segue pela direita. Mais uma vez, temos dois caminhos para seguir. Se o ARM do período menos o ARM do período anterior, que seria o cálculo da alteração do ARM, que é o ALT, ele for menor que zero, então nós temos essa seguinte fórmula aqui. Evapotranspiração real do período vai ser igual a quantidade de chuva que você já tem na tabela, que é essa coluna aqui, mais o módulo de ALT do período. O módulo ele torna todo o valor negativo positivo. Então, isso aqui sempre vai dar positivo no caso. Essa evapotranspiração real. E aqui, quando vocês têm o ALT do período maior ou igual a zero, temos o ETR, que é a evapotranspiração real do período, igual a evapotranspiração potencial do período. Quanto espera-se que evapotranspire, evapotranspiração potencial, e quanto realmente evapotranspirou, evapotranspiração real. Depois, seguindo aqui a tabela, vamos calcular a deficiência hídrica do período, que vai ser evapotranspiração potencial do período menos evapotranspiração real do período. E já temos os valores, né? Aqui calculamos o ETR, aqui então temos a ETP já, que foi dado na tabela, aqui, desses valores, e só fazer a diferença. E descobrimos então a deficiência hídrica. Depois, seguindo, temos, se o ARM ele for menor que o CAD, aí você vai fazer uma comparação do ARM do período com o CAD do exercício. Se o ARM do período for menor
que o CAD, o excedente hídrico vai ser igual a zero. Se o ARM do período for igual ao CAD, o excedente hídrico vai ser o P menos ETP, que já foi calculado na tabela, é só colocar o valor para cada mês, menos o ALT do período, que é a alteração do ARM. Eu vou fazer para vocês do mês de março todos esses valores aqui, tá bom? Só para vocês ficarem por dentro e terem uma noção. O mês de março a gente já tem o valor do ALT. Então, o que a gente vai calcular agora? A gente já calculou o ALT, vamos calcular o ETR. O ETR, como visto aqui nas contas, né, nas fórmulas, nessas fórmulas aqui, o ETR vai ser igual ao ETP, porque o ALT ele é igual a zero. Então, o ETR vai ser igual ao ETP do período. O ETP do período é 107,9. Depois vamos calcular a deficiência hídrica, que a deficiência hídrica vai ser o ETP do período menos o ETR do período. Então, o ETP, a deficiência hídrica do período vai ser ETP do período menos ETR do período. A gente tem que no mês de março, o ETR foi 107,9 e o ETP também foi 107,9. Então, temos uma deficiência hídrica de zero. E agora, calculando o excedente hídrico, a gente vai fazer essa relação, se o ARM do período for menor que o CAD ou se o ARM do período for igual ao CAD. O ARM do período de março, ele vai ser 100. O CAD vai ser 100. Então, a gente tem o ARM igual ao CAD. Então, nós vamos seguir para a direita. ARM do período igual ao CAD, seguimos para a direita e temos essa fórmula de excedente hídrico. A fórmula do excedente hídrico do período de março vai ser EXC igual a P menos ETP do período menos ALT do período. O P menos ETP do mês de março, como vocês podem ver, ele é 110. Então, 110. E o ALT do mês de março vai ser zero. Então, 110, perdão. Então, 110 menos zero vai ser igual a 110. Então, o excedente hídrico do mês de março será 110. E assim serão feitos para todos os outros meses. O único problema, agora fazendo um apanhado geral, o único problema dessa resolução dessa tabela é saber por onde começar, que eu expliquei no início do vídeo, como pensar numa caixa d'água, ver os meses que tem uma sequência em que a chuva venceu a evapotranspiração potencial e que foi positivo, e vai considerar essa caixa d'água como cheia, que vai ter o armazenamento igual ao CAD no final dessa sequência de meses, e vai ter um valor, vai estipular um valor, né? Vai ter um valor hipótese para você conseguir resolver o resto do exercício. E também pensar que quando o ARM ele for maior que o CAD, o ARM vai ter o mesmo valor que o CAD. Que nem no exemplo dito, de que o ARM deu 108, alguma coisa, 9, se eu não me engano, o ARM ficou igual a 100, porque vai ser como se estivesse transbordando essa caixa d'água, e isso não cabe num solo. Um solo não vai transbordar, a gente tem que pensar no valor limite que cabe nele,
de água, que é 100. E vamos resolvendo o resto do exercício. Obrigado, pessoal, pela atenção. Bom, pessoal, agora eu vou realizar o exercício sobre classificação climática. Eu vou utilizar, o método de Köppen, e Geiger. O exercício que eu vou estar resolvendo aí com vocês é o de Aracaju, Sergipe, aquele monte de exercício que o professor mandou, eu vou estar realizando esse. Bom, para calcular o exercício, eu recomendo que você deixe separado já com os valores, dessa tabela aqui. Então, temperatura média, a chuva anual, a chuva do verão, tudo separado, como eu fiz aqui, ó. Então, como se calcula, a temperatura média? Temperatura média, você vai somar a temperatura de todos os meses e depois dividir por 12, que aí você encontra 25,98 graus Celsius. A pluviosidade, é a chuva anual. Então, você vai calcular aqui, vai somar, a chuva de todos os meses, de janeiro a dezembro, que vai dar, esse valor aqui, que é 1.594,8 milímetros. O TF, a temperatura do mês mais frio, que vai ser de agosto, 24,5. É somente olhar aqui na tabela, tem menor temperatura, 24,5, e é isso. Daí a temperatura mais quente é março, 27,2. Bom, depois é bom se calcular também, o PV. O PV, o que é o PV? A pluviosidade, do verão. O verão, olhando aqui, o fluxograma que o professor, entregou, o verão é dezembro dividido por 3, mais o mês de janeiro inteiro, mais fevereiro, mais 2/3 do mês de março. Então, para calcular a pluviosidade do verão, você vai fazer assim, pluviosidade de dezembro dividido por 3, mais a pluviosidade de janeiro, mais a pluviosidade de fevereiro, mais 2/3, da pluviosidade de março. Aí encontra a pluviosidade do verão de 254,6 milímetros. O PS, que está aqui, o PS ele é a chuva do mês mais seco, que olhando a tabela, dá 58,4 milímetros. O que é o mês mais seco? Você pode olhar a tabela aqui e olhar assim, não, mas o mês que choveu menos foi novembro, 46,9. Por que deu janeiro, Porque o mês mais seco você olha primeiro o P menos ETP. O P é a chuva e o ETP é a transpiração, evapotranspiração. Então, se a evapotranspiração for maior que a pluviosidade, tá mais seco, Então, você tem que olhar aqui onde está negativo, O mais negativo é o mês mais seco. E como vocês podem ver aqui, vai ser no mês de janeiro, que é menos 93,5, Então, a pluviosidade, do mês mais seco vai ser 58,4 milímetros. A mesma coisa aqui, é para a pluviosidade, a chuva do mês mais seco no inverno. Daí você olha aqui quais são os meses do inverno. Os meses do inverno são junho, julho, agosto e setembro. Então, dentre esses meses, o que tem, foi o mês mais seco, foi setembro, 95 milímetros. Sempre olhando primeiro o P menos ETP e depois olhando a pluviosidade. Que daí você coloca aqui, a pluviosidade aqui. Bom, depois, a chuva... Bom, pessoal, agora sobre o PIU, o PIU é a chuva do mês mais úmido no inverno. Então, a mesma coisa, Você olha o P menos ETP, como ele é o mais úmido, você vai olhar o maior, P menos ETP, e você vai ver, a pluviosidade. Aqui, deu de junho, 215,6 milímetros. O PVS, o PVU, só vai mudar, que vai ser do verão, então do mês mais seco do verão e do mês mais seco, mais úmido do verão também. Então, do mais seco é janeiro, 58,4 milímetros, e o de março, 149,1. Para o mais seco, você olha o menor, P menos ETP, o mais negativo, é o mês mais seco. E o mais positivo, o maior valor, é o mais úmido, que é março nesse caso. Bom, depois você calcula o F. O F é uma equação, tá aqui, que ela é utilizada, foi utilizada por Köppen e ajuda na classificação climática.
né? Então, é 10, entre parênteses, é a temperatura média anual, então nesse caso é 25,98, menos 10, mais 300 vezes a pluviosidade, né, a chuva de verão. Então, foi, né, explicado que é sobre a chuva de verão, então 254,6 dividido pela chuva anual, que é 1.594,8, que vai dar 207,69. Agora, com todos esses resultados, né, agora nós conseguimos entrar, né, no fluxograma. O fluxograma, né, ele começa aqui assim, né, comparando, né, a chuva anual com o F, né? Então, vamos olhar aqui, né, a relação. A pluviosidade é 1.594,8 e o F, ele é 207. Então, P é maior que F. Então, agora, nós só precisamos encontrar o quadrante que isso aqui se enquadra, né? Então, aqui não é, aqui não é, aqui é, né? Que é P maior que 2F. O 2F vai dar 450 aproximadamente, né? E o P é 1.500. Então, P é maior que 2F. Agora, sobre a temperatura. Temperatura é maior que 10 graus ou menor que 10 graus. Temperatura lá de Aracaju é 25,98, temperatura média. Então, é maior que 10 graus. Então, a gente entra aqui. Depois, o que nós temos que comparar? O TF, temperatura do mês mais frio, ele é menor que menos 3? Ele está entre menos 3 e 18? Ele é maior que 18 graus? Nesse caso, ele é maior que 18 graus. Porque em TF, temperatura do mês mais frio, é 24,5 graus, né? No mês de agosto. Então, a gente entra aqui. Depois, a gente tem que olhar 9 meses com chuva maior que 90 milímetros. Tem 9 meses com maior que chuva 90 milímetros? Se sim, a gente entra aqui. Se não, a gente entra aqui ou aqui. Bom, agora vamos analisar. Vamos pegar aqui os meses, né, a pluviosidade, a chuva, e ver se quantos tem acima de 90 milímetros. Né? Então, março, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Né? Então, não tem 9 meses, e sim tem 7. Então, a gente vai em menor. Então, menor que 9 meses com chuva 90 milímetros. Agora, a outra relação, né, é aqui. P, ele é menor que essa equaçãozinha aqui, ou P é maior que essa equaçãozinha? Então, essa equação eu coloquei aqui, né? 25 multiplicando 100 menos o PS. O PS aqui nós temos que é 58,4 milímetros, que vai dar, totalizando aqui a equação inteira, né, aqui vai dar 1.040 milímetros. Bom, então agora nós temos, né, a pluviosidade, 1.594 é maior que esse número. Então, P é maior que isso aqui. Que agora nós vamos chegar, né, no clima tropical megatérmico. No clima tropical megatérmico, com chuvas excessivas sazonais, clima de monção AM. Então, a gente já encontrou, né, o clima aí para Aracaju, Sergipe. Né? Aqui está a resposta. Então, é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Bom, pessoal, agora vamos calcular pelo método de Thorne-Wade. Por esse método, a gente tem que calcular o índice hídrico, o índice de aridez e o índice de umidade, para depois a gente poder jogar na tabela. Bom, o índice hídrico vai ser o excedente, né? O excedente hídrico anual sobre a evapotranspiração potencial anual vezes 100, para ter a porcentagem. O IA, o índice de aridez, é calculado pela deficiência hídrica anual sobre a evapotranspiração potencial anual vezes 100, para ter a porcentagem também. E o IU, que é o índice de umidade, vai ser o índice hídrico menos 0,6 o índice de aridez. A gente tem que calcular primeiro esses 3 componentes para que a gente possa utilizar, né, e destrinchar até chegar, né, no nosso resultado nas 3 tabelas.
A tabela 1 utiliza o IU, a tabela 2 utiliza o IA e a tabela 3, a tabela 1 utiliza o IU, né? A tabela 2 o IA e o IH. Beleza? Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre Aracaju, a cidade de Aracaju, que é um exercício que o professor passou e como foi resolvido. Bom, a tabela de Aracaju foi essa aqui, que eu vou trazer para vocês no celular. Essa foi a tabela dada. Vocês podem ver que ele deu todos os valores aqui, né? Do ETP, do P-ETP, do NAC, do ARM, do ALT, do ETR, do DEF, do EXC. E como é que a gente começa? Bom, primeiramente a gente vai calcular o nosso IU para a gente poder utilizar a tabela 1 e já definir o primeiro símbolo. Para a gente calcular o IU, a gente precisa do IA e do IH. O IH é o excedente total, o excedente hídrico total, né, anual. O excedente hídrico anual, a gente vai fazer um somatório desses valores aqui. Vai somar e o resultado vai ser o excedente hídrico anual. A mesma coisa para o ETP anual, que vai ser um somatório desses valores aqui. E a mesma coisa para o DEF anual, vai ser um somatório desses valores aqui. Bom, agora eu trouxe os resultados já para vocês. Bom, primeiramente do IH, que vai ser o EXC sobre o ETP, que vai ser 20. A gente tem que o EXC anual é 365, o EXC anual é 365, o IH é 20, o DEF 308, tudo anual. E o ETP anual é 1.539,95. O ETP verão, ele vai ser utilizado na quarta tabela. E para a gente calcular o ETP verão, a gente vai ter que fazer o ETPR, na verdade, né? Para a gente calcular, na verdade, o ETP verão, a gente vai jogar os valores de ETP no verão. Aqui, ó. Vamos utilizar aqui essa fórmula aqui e vamos jogar os valores de ETP dos respectivos meses sob as respectivas condições, né, da divisão por 3 e 2 sobre 3, e vamos chegar no ETP dessa estação, do verão. Para que a gente vai usar esse ETP do verão? A gente vai usar para calcular o ETPR, que vai ser utilizado na quarta tabela. O ETPR vai ser utilizado na tabela 4. O ETPR ele é uma evapotranspiração relativa, né? A mesma coisa que a evapotranspiração relativa. E vai ser a divisão do ETP anual, que tem um valor de 1.539,95, como já dito, sobre o ETP, o ETPR. O ETPR não, o ETPV, que vai ser o ETP do verão sobre o ETP anual. Para calcular o ETPR, ETP do verão sobre o ETP anual, vezes o 100 para tirar a porcentagem. Lembrando que vai ser utilizado na tabela 4. Bom, agora primeiramente a gente tem o valor de IU, né? O IU vai ser 11,76. Esse valor de IU, a gente pode ver que ele está entre 0 e 20. Ele é maior ou igual a 0 e menor que 20. Dentre todos esses critérios aqui, ele se encaixa aqui. Então, ele é subúmido, consequentemente, e ele equivale ao C2. Como vocês podem ver aqui no resultado, tabela 1, tipo climático subúmido, C2. Agora vamos para a tabela 2. Na tabela 2, temos as seguintes características. Temos o climas úmidos, temos os tipos climáticos, né? E os climas secos. Como a gente classificou como C2, ele entra nos climas úmidos, nesse quadradinho aqui. Esse quadradinho nos dá 3 opções, que vamos utilizar o valor de IA para classificá-los. Como a gente tem que o nosso valor de IA, ele é
igual a 20%, e corrigindo o IH 23,7, mas não muda o resultado, né? Erros técnicos aqui. O IA igual a 20, a gente vai... E a gente já tem que é um clima úmido, que a gente classificou como C2 na primeira tabela. Entre climas úmidos, temos essas quatro opções aqui. Como o nosso IA é 20, a gente entra nessa opção aqui. IA entre 16,7 e entre 33,3. Nosso IA de 20. Agora, a partir dessa parte, nós temos o DEF verão maior ou igual a DEF de inverno e o DEF de verão menor que o DEF de inverno. Como que a gente calcula o DEF de verão e de inverno? Nós vamos para essas fórmulas aqui. Nós vamos pegar a tabela, temos o DEF, vamos pegar os meses que aqui na equação do verão, que são dezembro, janeiro, fevereiro e março, contam como verão, vamos pegar os valores e jogar nessa fórmula, os valores de DEF. E nós temos resolvidos aqui. Bom, o DEF de verão, ele é 180,4 e o DEF de inverno, ele é 0,666. Então, se encaixa aqui o DEF de verão, ele é maior que o DEF de inverno. A partir disso, como o DEF de verão é maior que o DEF de inverno, nós seguimos para essa classificação. DEF moderado no verão, então classificação S. Agora vamos partir, como vocês podem conferir aqui na resolução, na tabela 2, temos o S, o símbolo S. Agora vamos para a tabela 3. Na nossa tabela 3, pessoal, nós temos a utilização do ETP anual como critério de classificação, como critério para início, né, de classificação na tabela 3. O ETP anual, como já dito, é a soma, né, de todos os valores de ETP dessa tabela dada. Beleza? E o ETP anual aqui, no caso, vai ser 1.539,95. Então, como é 1.539,95, ele vai se encaixar nessa primeira classificação, ETPA com valores maiores ou iguais a 1.140. Então, seguimos classificando como megatérmico e o símbolo A. Agora já podemos ir para a tabela 4. A tabela 4, ela utiliza o ETPR, como já explicado no início, que seria a evapotranspiração relativa, que seria uma divisão da evapotranspiração do verão sobre a evapotranspiração anual. A evapotranspiração do verão, como já dito, pega os valores da evapotranspiração dos respectivos meses do verão, que seria dezembro, janeiro, fevereiro e março, e joga nessa fórmula os valores do ETP dos meses do verão. Aí descobrimos a ETP do verão. Divide pela ETP anual e multiplica por 100 para termos a porcentagem. Aqui está a fórmula, né? E o valor de 38,59. Como temos o valor de 38,59, ela se encaixa nesse padrão, nesse critério. 38,59. Se encaixa no critério menor que 48. Então, temos o símbolo A'. Se encaixa no critério menor que 48 e com o símbolo A'. Bem simples, pessoal. Obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade aí nessas soluções de exercício, vamos para o último exercício, que foi também um exercício da última aula, antes da prova, que é o modelo de FAO, que ele vai estimar a produtividade potencial e também a produtividade atingível. Para a produtividade potencial, o que é, né? Os fatores determinantes para essa produtividade, essa máxima produtividade é o clima, radiação solar, temperatura e a variedade, né? A genética. E para a produtividade atingível, os fatores limitantes leva em consideração também, né? Fora, né, o clima e a genética, é a água, a chuva, né, irrigação,
e o solo, né, os aspectos físicos e químicos dos solos, da fertilidade. Bom, olhando aqui na fórmula sobre a produtividade potencial, que é PPR, ela precisa saber a PPBP, que é a produtividade potencial bruta, e também, né, o coeficiente de índice de área foliar, que vai ser o estádio, né, de cada planta. Em cada estádio da planta vai mudar, né, o IAF, né, que é o índice de área foliar. Também leva-se em consideração o coeficiente de respiração da planta, o índice de colheita, né, o coeficiente de índice da colheita. Né, na colheita acaba tendo, né, uma perda ali, né, por partição dos grãos, da espiga. Então tem uma perda, então leva-se em consideração também. E o número de dias, né, ND. Bom, o PPBP, que é potencial produtivo bruto, né, tem que levar-se em consideração para dias nublados, que é o N, e o C, que é para dias, né, claros, né, que tem maior fotossíntese, vamos dizer assim. E para calcular o potencial produtivo para dias nublados, você tem que entender o Q0, que é o quanto de radiação solar, né, no topo da atmosfera, e o CTC é a correção em função da temperatura, para dias nublados e depois também para dias claros, né, só vai mudar isso. Então aqui as duas formas, para dias nublados e para dia claro. O CIAF, né, que é índice de área foliar, né, aqui está a fórmula, você vai encontrar, né, com o IAF máximo, e esse IAF o professor ele dá, né, no exercício. O CR tem um valor fixo, só vai mudar se for menor, se a temperatura for menor que 20 graus é 0,6 e se for maior, né, é 0,5. Bom, cada cultura ela vai ter um grupo, né? Então, o exercício que eu vou mostrar, né, adiante vai ser sobre o feijão. Né? O feijão ele se encaixa em uma C3 de inverno, feijão. Então, aqui nós vamos utilizar para encontrar a CTN, né? Que é a correção em função da temperatura. Então, daí vamos ver lá se vai ser entre 15 e 20 graus e se vai ser maior que 20 graus. Daí a gente vai encontrar o CTN e o CTC também. Bom, e o PPF, né, produtividade potencial, né, final, que vai levar em consideração a umidade relativa também. E a produtividade atingível, né, vai levar em consideração, né, o ETR e o ETS também, e vai multiplicar pela produtividade potencial final, e o KY é uma constante. Né? Como é possível ver aqui no exercício que eu vou mostrar agora, que é o que o professor deu em aula, aqui é possível ver que ele fornece, né, o ETC e o ETR com base aqui nas tabelas. Bom, então vamos começar a realizar agora, né, esse exercício. Deixa eu só tirar essa folha aqui. Bom, vamos começar, né, identificando, né, a variedade que o professor está dando, né, nesse caso é o feijão, que vai se encaixar aqui em uma C3 de inverno. Depois de identificado isso, né, ele vai ver aqui em cima, é possível ver que ele dá o IAF máximo, 3,5, o CC, que é 0,30, né, o índice de colheita, e a umidade relativa de 10%. Bom, primeira coluna que, né, que nós vamos preencher é o CTN. O CTN, a fórmula dele está aqui. CTN para feijão. Agora, você pode separar que temos que identificar a temperatura. Se a temperatura está entre 15 e 20 graus ou se é maior que 20 graus. Então, vamos olhar aqui. Vamos olhar para todas já para ficar mais fácil. Então, as temperaturas de julho, 23,7. De agosto, 23,5. Setembro, 23,9. Outubro, 24,1. E novembro, 24,4. Então, olhamos todas e todas estão acima de 20 graus, que vai se encaixar aqui no grupo 1C3, no quadrante de baixo, né, nesse aqui. Porque todas são maiores que 20 graus. Bom, então aqui temos a forma para calcular a CTN e a forma para calcular a CTC. Eu vou dar um exemplo de como calcula a CTC, né, mas é só jogar na fórmula que dá certo. Então vai. A temperatura aqui para o mês de julho
Temperatura é 23,7 graus. Eu vou mostrando aqui na calculadora para ficar mais fácil. Então tá. Uma coisa que eu faço e facilita muito, né? Como aqui na fórmula CTC tem 2 vezes a temperatura, o que eu faço é assim, 23,7, coloco a temperatura e aperto como igual. Quando eu apertei como igual, eu vou usar, né, essa medida, 23,7, como número anterior, pela calculadora. Assim, ó, se eu apertar antes igual, vai dar 23,7, que é a última medida que ela vai calcular. Ó. Pronto. Agora eu vou jogar na fórmula e a fórmula é menos 0,5 mais 0,175 vezes ans menos 0,005 vezes ans ao quadrado. Aqui nós encontramos o CTC a 0,83904. Pode-se ver que o professor ele arredondou, né, para 0,84. Então aqui nós encontramos CTC. O CTN é a mesma coisa, é somente jogar na fórmula, olhar a temperatura e jogar no quadrante de baixo. Você vai fazer isso para todos, né? Para julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que vai dar certo também. Não vou fazer tudo, senão vai alongar muito o vídeo. Depois, encontrando todos os CTC e CTN de todos os meses, nós vamos calcular o PPBC, né, que é a produtividade potencial bruta para dias claros. Bom, agora eu vou mostrar como calcula o PPBC e o PPBN, né, que é para dias. É o potencial produtivo para dias nublados e também para os dias claros. Né? Repare-se que na fórmula você vai utilizar, né, o Q0, que é a irradiância, no topo das atmosferas, e o N sobre N. Né? O N é a irradiância e o N é o fotoperíodo. Então, é somente encontrar os dados aqui na tabela e jogar na fórmula. Então tá, vamos fazer aqui para o mês, né, de julho. E os outros meses é tudo igual também. Então, o mês de julho, o Q0 ele vai ser 725. O N sobre N vai ser 0,73. Agora, com isso, vamos calcular o PPBN e o PPBC. O PPBN, então, começar aqui pelo entre parênteses, 31,7 mais 0,219 vezes o Q0. O Q0 é 725, fechou parênteses, vezes o CTN. O CTN aqui, ele deu de 0,42, multiplicado por 1 menos N sobre N, né? Que é 0,73 aqui. Aí nós encontramos o valor de PPBN, que é 21,6 aqui na calculadora. 21,6 e olha o professor ali arredonda, né? Como que deu 21,59, arredondou para 21,6. Aqui encontramos o PPBN, só jogar na calculadora que dá certo. Agora calculando o PPBC. PPBC aqui 107,2 mais 0,36 vezes o Q0. O Q0 é o mesmo, 725, fechou parênteses. Multiplicado pela CTC, a CTC deu 0,84, multiplicado, olha, aqui pode ser uma coisa, você pode se enganar e cometer um erro. Nesse aqui só vai multiplicar por N sobre N. O de cima você multiplica 1 menos N sobre N. Então, você vai multiplicar por N sobre N apenas, né? Vezes 0,73. E aqui você consegue encontrar o valor de PPBC, que é a produtividade potencial em dias claros, né?
que deu 225,78. Bom, feito isso, você vai seguir os mesmos passos para todos os meses, né? Cada mês tem um Q0, cada mês tem um N sobre N, e vai jogar na fórmula. E daí você vai encontrar, né, os valores para os outros meses. Feito isso, encontrando o potencial produtivo para dias claros e o potencial produtivo bruto para dias nublados, você vai encontrar o potencial produtivo bruto total, né? E o que é esse, né? Isso vai ser a soma do PPBN mais a soma do PPBC, respectivo para cada mês. Então, você vai pegar aqui, que aqui tem a fórmula também, ó. Produtividade potencial bruta, nublados e claros. Então, aqui, um exemplo para o mês de julho vai ser PPB, né, 225,78 mais 21,6, que vai dar 247,38. E você faz para todos os meses. Bom, já temos a produtividade bruta, né, potencial bruto. Agora vamos encontrar o CR, né, que é o coeficiente da respiração das plantas. E aqui é muito fácil, porque é só olhar aqui na tabela. Né? Como nós vimos, né, todos os nossos meses aqui têm uma temperatura maior que 20 graus. Então, se temos uma temperatura todas maior que 20 graus, vai ser 0,5 para todos. Então, 0,5, 0,5, tudo igual, né? Agora vamos calcular o coeficiente de índice de área foliar. O índice de área foliar, ele vai estar aqui, né? E vai ser igual para todos, você vai precisar fazer uma vez, porque ele dá para todos, que é 3,5. Então, vamos calcular uma vez do índice de área foliar, né? Só jogar na fórmula, a fórmula está aqui. Então, vai 0,0093 mais 35. O IAF aqui é de 3,5. Que encontramos aqui o resultado de 0,44, que daí nós vamos colocar para todos igual, né? Bom, depois disso nós temos que encontrar o PPPR e o PPF. O PPPR, que está aqui, PPPR, você vai utilizar essa fórmula aqui, né? Que é a produtividade real, né? Potencial produtivo real. Que é a produtividade potencial bruta vezes o coeficiente, né, de estágio, né, vegetativo, que é o índice de área foliar, vezes o coeficiente de respiração, vezes o índice de colheita, que ele dá aqui, também em cima da tabela, vezes o número de dias. O número de dias, aí você vai ter que calcular, né, dia por dia, né? Então, o N é 31, agosto 31, setembro 30, outubro 31 e novembro 30. Entendeu? Isso vai variar mês por mês. Vou dar um exemplo aqui de calcular sobre o mês de julho. Pode ser? Então vai. Aqui o PPR, né? Primeiro você precisa do PPBP. O PPBP, né, que é a produtividade potencial bruta, né, do mês de julho foi 247,38. Multiplicado pelo coeficiente do estádio, né? Índice de área foliar, que vai ser 0,44 para todos também. Multiplicado pela respiração. Índice de colheita, 0,3. Vezes o número de dias, né? O número de dias foi 31 dias.
Assim nós encontramos o mês de julho, que é 506,14, né? Que ele arredondou de novo, professor. Assim daí você vai calcular para todos os outros meses, né? Só temos que lembrar que nós temos que colocar o número de dias certo, né? Então, julho é 31, setembro é 30, novembro é 30. Então, nós temos que se atentar a isso, né? Bom, depois feito tudo isso, nós vamos realizar, né, a soma, que é a soma da potencial produtivo de todos, vai somar de todos os meses. Então, 506,14, que é o mês de julho, daí o mês de agosto, setembro, outubro e novembro. E vai achar a produtividade potencial real de todos os meses, total, né? Que é 2.891,82. E também você vai realizar, né, com esse número aqui, né, o PPPF. Bom, turma, feito o potencial produtivo, né, total aqui, né, esse aqui, nós vamos fazer o potencial produtivo final, que leva em consideração a umidade. Pegando aqui a fórmula lá do PPF, né, potencial produtivo final, ele vai ser o PPPR, potencial produtivo, e vai levar em consideração a umidade também, a umidade relativa. A umidade, o professor deu aqui, que é 10%. Na fórmula, você vai colocar, né, o potencial da umidade em porcentagem mesmo. Então, em 10, coloca 10, não 0,1, senão vai dar errado. Você coloca 10. Então, jogando aqui na calculadora, vai ser o PPR total, ele está aqui, né? 2.891,82 dividido, entre parênteses, 1 menos 0,01 multiplicado, né, por 10. Que aí a gente encontra, né, o potencial produtivo final, que está aqui, né, 3.213,13. Feito o cálculo, né, do potencial produtivo, a gente vai para o cálculo do potencial atingível, né, da cultura. Lembrando que o potencial atingível leva-se em conta, né, o clima e o solo. Por isso nós vamos ter que encontrar o ETR e o ETC. O ETC, né, é só a gente pegar aqui, né, na tabela de cima, né, aqui em ETC, que vai ser, né, para o mês de julho, 18,8. Então, aqui a gente pega nessa tabela, né, os valores, 18,8, 37 e tal. Na prova, pode ser que o professor, né, faça, né, uma questão para calcular o ETC, o ETR, e depois faz para calcular o potencial atingível. Né? Então, 2 exercícios aí que provavelmente vão cair na prova. Então, o ETC e o ETR a gente vai pegar aqui nessas tabelas de cima, para cada mês, né? Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E o ETR dividido por ETC, né? Você vai dividir e você já vai encontrar aqui, né? Que é o valor de 1. E nos meses de outubro e novembro, né? Você pode reparar que o ETC e o ETR têm valores diferentes. Né? Por isso, dá um resultado, né, diferente também. E o PPPF, né? Esse é interessante. O PPPF, ele vai pegar do mês anterior. Então, julho, você vai pegar e utilizar, né, o PPF final, que é esse aqui. 3.213,13. Então, aqui, nós calculou o PPF do mês de julho. Esse você utiliza para calcular o PA, né, potencial atingível. O PA, né, tem essa fórmula aqui. 1 menos a constante, vezes 1 menos o ETR sobre ETC, vezes o PPF, que é o potencial produtivo final, né? Que é esse aqui, que é esse valor. Bom, então calculando aqui para o mês de julho, vai ser 1 menos o KY é 0,2,
multiplicado por 1 menos ETR e o ETC, 1 menos 1, igual a 1, multiplicado pelo PPF, né? O PPF é 3.213,13. Então, o PPF e o PA vai ser iguais para o mês de julho. Tudo certo? Agora, para calcular o mês de agosto, ETR por ETC vai ser 1 também, então o PPF e PA vai ser iguais. Agora, eu vou calcular para o mês de outubro e novembro, que vai mudar um pouco. Para o mês de outubro, né, o ETR sobre o ETC é diferente, né? Não vai dar 1. Não vai dar 1, né? Então, eu vou calcular aqui. Então, olhando aqui a fórmula, PPR fórmula do PA, 1 menos a constante é, para o mês de outubro, 0,7, 1 menos 0,7, multiplicado por 1 menos ETR, que vai dar 0,94, multiplicado, né, pelo PPF. Que aqui nós encontramos, né, 3.078. Então, a gente tem que lembrar, né, que ETR por ETC não vai dar 1, então vai multiplicar, né, vezes o PPF diferente, né? Então, aqui vai ser um resultado totalmente diferente. E para o final, né, o novembro, a gente vai utilizar, né, o PA, né, do mês anterior, o PPF do mês anterior. Bom, turma, agora na tabela de baixo, né, feito o cálculo lá do PPF, né, potencial produtivo final, agora nós vamos atrás do potencial atingível. Potencial atingível, né, ele leva em consideração, né, o clima, a água, a chuva e também o solo. Então, né, para o potencial atingível, ele vai levar em consideração, né, o ETR, o ETC sobre o ETC, o ETR e o ETC também. Aí você vai conseguir encontrar, né, o potencial, né, atingível, né, de produção. Bom, esses dados aqui do ETC, ETR sobre ETC, está tudo aqui na tabela. Então, é só vir aqui para mês de julho, 18,8, 18,8. ETR, 18,8. Tudo tá aqui na tabela, é só copiar de novo. Agora, o PPF e o PA, aí você vai ter que calcular, né? O PPF do primeiro, ele está aqui, né? É o mesmo valor que a gente encontrou lá em cima, como vocês podem ver. Então, o PPF do primeiro é o mesmo valor. Agora, o PPF, né, dos outros, do mês de julho, é o que a gente encontrou lá em cima. Agora, o de agosto, setembro, outubro e novembro, a gente vai utilizar o PPF do mês anterior. Então, né, no cálculo, né, do PA, né, de outubro, vai utilizar, né, o PA do outro, que vai ser o PPF. O PPF, né, de setembro, o PA de setembro é o PPF de outubro, né? O PA, né, de outubro vai ser o PPF de novembro, entendeu? Vou fazer alguns cálculos aqui que vai ficar mais fácil, mas tem que lembrar assim, né? Que o PA de um vai ser o PPF de outro na fórmula. Então vai, né, do mês de julho. A fórmula, né, da produtividade atingível, né, é essa aqui, né, 1 menos KY vezes 1 menos ETR sobre ETC multiplicado pelo PPF. O PPF, né, vai ser o PA do mês anterior, né, só para lembrar. Então, bom, dos meses, né, julho, agosto, setembro, né, o PPF vai ser igual ao PA, né, porque o ETR sobre o ETC é igual a 1, então não vai mudar.
Então, vai ser PE, PPF igual a PA. Agora, no mês de outubro e novembro, né, vai mudar um pouco. Então, eu vou fazer, né, o mês de outubro e novembro. Bom, né, no mês de... Olhando aqui a fórmula... Olhando a fórmula, né, então vai ficar 1 menos KY, né, do mês de outubro é 0,7. Então, 1 menos 0,7 vai ser 0,3, multiplicado por 1 menos ETR sobre ETC, que vai ser 0,94. 0,94. Multiplicado pelo PPF. Né? O PPF do mês anterior, né, que é o PA do mês anterior, é esse aqui, 3.213. $3.213,13. Aí a gente encontra, né, o PPF, aí a gente encontra o valor, né, do PA de outubro. Bom, aí a gente encontrou o valor de PA de outubro. Daí lembra que eu falei, né, que o valor de PA, né, do último mês é o valor de PPF do outro? Aqui a gente vê aqui, né, que o valor de PA de outubro vai ser o valor, né, do PPF de novembro. Então, vou pegar a calculadora aqui e vamos calcular, né, o de novembro. O de novembro, então, olhando aqui a fórmula. Olhando aqui a fórmula. 1 menos o KY, que é 0,2, menos 0,2 dá 0,8. Multiplicado por, entre parênteses, 1 menos ETR por ETC dá 0,9. Aí, peraí que travou um pouco. Aí, multiplicado, né, pelo PPF do mês anterior, que é 3.213,13. Aí a gente encontra, né, o potencial atingível, né, para o mês de novembro, que é a produtividade atingível em quilos por hectare, que é 3.016,62. Então, nessa parte que tem que tomar cuidado, né, que o PPF, né, do mês que você está calculando é o PA do mês anterior. E é isso, né? Bom, esse aqui foi o último exercício, né, que a gente fez sobre a prova de Agromet. Né, e qualquer dúvida que vocês tiverem, né, vocês tenham contato aí no grupo da sala, né, do Amado, do Bugre, né, e o meu também. E qualquer dúvida, chame a gente e a gente vai estar aí para fazer o possível aí para ajudar. Beleza? E muito obrigado aí pela atenção de todos.